Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk, que já dura 5 anos e pouco e tem o compromisso de tentar aprender mais sobre o que nós somos e o que nós fazemos. Você pode ouvir todos os programas ou assistir os programas pelo YouTube no quemsomosnós.com.br. Entra lá, escolhe a plataforma que você preferir. Essa série que começa hoje surgiu porque nós estamos postando uns áudios vintage no YouTube e eu percebi que a gente falou de ciência lá no começo do programa e depois falamos muito pouco disso. E também porque está tendo muita gente que ainda insiste em não aceitar as evidências científicas. Tem gente que acredita na Terra plana e coisas desse tipo. Por isso, nós vamos fazer essa nova série sobre o estágio atual das principais ciências e sobre o que elas dizem sobre quem somos nós. E nós estamos chamando de ciência já. O antídoto para a ignorância é o conhecimento científico. Para começar, vamos falar de neurociência, de como nós tomamos as decisões, da teoria da mente, arquiteturas cognitivas, inteligência artificial e até de blockchain. Parece, não parece, mas tudo é um pouco ligado. Para nos guiar nesse mar desconhecido, pelo menos para nós trouxemos o neurocientista cognitivo, professor da Unifesp, pós-doutorado pela psiquiatria da USP, Álvaro Machado Dias. Quem é você? Eu sou Álvaro Machado Dias, eu sou professor adjunto livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, neurocientista interessado em inovação. Como é que você chegou aí? Quer dizer, conta um pouquinho a tua trajetória até esse interesse específico, que depois agora a gente já sabe que lendo sobre você, que tem um interesse muito mais aberto do que esse. Mas como é que você chegou aí? Por que você escolheu essa carreira? Por que você escolheu esse olhar? Originalmente eu fiz psicologia e motivado por um interesse do funcionamento da mente, em particular dos processos cognitivos, que foram me aproximando da ciência computacional e da inteligência artificial. No meu doutorado, que eu acho que foi o momento mais marcante da minha vida acadêmica, eu desenvolvi um trabalho sobre intuição nas tomadas de decisão. O que é isso? Sobre o que está acontecendo na cabeça das pessoas quando elas estão tomando decisões, mas não sabem quais são os critérios que elas estão utilizando para decidir. Nesse momento, eu comecei a tentar modelar, de um lado, uma teoria e do outro lado, um conjunto de experimentos que pudesse, no futuro, gerar outros tantos estudos, né, que tivesse um poder de gerar replicações e continuidades nessa área da tomada de decisão. E aí, nesse ponto, eu fui aprendendo a desenvolver alguns softwares, porque isso era absolutamente necessário para fazer esse trabalho, assim como eu fui me aproximando de uma cena em que as pessoas estavam trabalhando muito mais com hard science do que soft science, do que ciências humanas e sociais aplicadas, nesse mesmo tema. E aí a passagem para o fascínio com a inteligência artificial e os outros campos associados foi muito natural. Vale a pena ter em vista que o campo da tomada de decisão hoje em dia, ele é um campo muito próximo das neurociências como grande temática, porque assim, tudo aquilo que a gente já tinha para modelar do ponto de vista do homo economicus, né, do sujeito conceitual que toma decisões racionais, por assim dizer, no sentido de uma clareza hipotético-dedutiva. Hoje já não se acredita nisso, certo? Já não se acredita nisso. Esse é um papo do Adam Smith lá de trás, que alguns economistas replicam, mas que hoje ninguém consegue acreditar mais de verdade. Isso já virou ideologia e não ciência. Isso mesmo. Então, aí, naturalmente, tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista dos processos cerebrais se tornou muito mais importante. E é por isso que eu, no fundo, acabei adotando
essa linha que de um lado está nas neurociências e de outro muito mais no campo do desenvolvimento de software e inteligência de máquina, enfim, esses derivados da inteligência artificial. Tá, mas o que é que, assim, em princípio, você trata, desse jeito que você está falando, você trata o nosso cérebro como uma máquina que funciona 0-1 também, é isso? Não. Veja bem, mesmo os processos que são contínuos, não são binários e eventualmente eles nem permitem o encontro de um momento em que você muda de fase de uma coisa para outra. Então não tem nenhum 1 depois do 0, eles aceitam algum tipo de modelagem. E essa modelagem, em geral, ela, hoje em dia, ela acaba sendo o campo mais quente. Por quê? Porque é através dessa modelagem que, por exemplo, você pode introduzir um pouco mais de sutileza num sistema robótico, você pode criar uma aplicação um pouco mais adequada à experiência humana e por aí vai. Então esse é um campo que, vamos dizer assim, naturalmente, ele acaba atraindo muito mais atenção. O que eu estou dizendo é que, olhando para essas questões humanas e interessado nesse hot topic da ciência, eu acabei me aproximando dessas pessoas e dessa maneira de olhar as coisas e tentei as integrar aqui ao estudo das tomadas de decisão, partindo de uma base que era a intuição decisória. E isso que não é matemático, vamos dizer assim, mas você consegue de alguma maneira criar um esquema. Isso, exato. Né? Tentando simplificar, você consegue ver, existe um esquema de tomada de decisão inconsciente, acredito, né? Que você consegue modelar, que é isso, criar um modelo de tomada de decisão, e a partir daí a gente compreende um pouco mais a nosso respeito, mas você também pode aplicar isso na inteligência artificial, que hoje é o campo, ou seja, a gente bebe no ser humano para tentar ver se replica aqui, é isso? Perfeito, é isso mesmo, exatamente. No caso da intuição, desse tema lá do meu doutorado, o grande lance é pensar o seguinte: o que faz, o que gera nas pessoas o tal do sentimento de saber, ou em inglês é FOC, Feeling of Knowing, que a gente tem quando sente que tem a resposta intuitiva para um problema. De onde vem isso, né? E definitivamente, se é uma experiência que acontece repetidamente com um monte de gente e com a mesma pessoa, ela tem uma esquemática interior, existem processos cognitivos, existe uma estrutura psicológica ancorando essa sensação. Em outras palavras, a sensação está associada a uma mecânica cognitiva. Entender essa mecânica cognitiva gera externalidades numa série de áreas. Esse foi o meu esforço. Só que aí, para poder entender essa mecânica cognitiva, eu primeiro precisava gerar uma situação em que eu pudesse introduzir esse sentimento nas pessoas com mais facilidade. E aí eu tive que criar os chamados problemas derradeiramente intuitivos. Quer dizer, são problemas decisórios que forçam uma decisão intuitiva, por assim dizer. Como fazer isso? Eu pensei assim, bom, eu vou trabalhar com problemas que, por definição, não têm solução racional, não tem solução lógica, para ser mais específico. Matemática, vamos chamar assim. Sim, pode ser. Exatamente. Do ponto de vista intuitivo é mais lógica mesmo. Assim, são impossíveis, as pessoas não têm como saber, elas têm que, por assim dizer, chutar. Porém, esse chute tem que estar direcionado para a produção de um sentimento interior de feeling of knowing, de que elas estão chegando a um insight. Acho que é aqui, né? É isso aí. Então, aí tá, tudo começou no desenvolvimento de softwares para replicar experimentalmente essas situações. O que são softwares? São provinhas, por assim dizer, decisórias, que produzem esses sentimentos numa parte das pessoas. Como é que eu sei? Eu testei. Primeiro eu fiz uma definição que é a chamada prova do constructo, né, que é a construção e você avalia, valida com pessoas que entendem do assunto. E depois eu fui para a prova do conceito, que é a discriminação do funcionamento disso nas etapas e a explicação, né, a epistemologia, né, por trás disso, ou seja, aquilo que está no campo do conhecimento, a teoria do conhecimento. E finalmente a prova naturalística, né, a prova ecológica, que é testar e coletar nas pessoas reports em que elas efetivamente estão lá declarando que, putz, esse aqui, nossa, tive um insight, e um outro problema que está correndo de lado, que eu ponho lá como o problema competidor, por assim dizer, não está produzindo. Ele produz uma resposta que as pessoas sentem que é racional. Em outras palavras, que elas conseguem explicar porque elas chegaram a esse raciocínio, a essa solução.
essa foi a base para esse estudo. Na verdade, esse estudo é assim, no meu mestrado anteriormente eu fiz um estudo sobre esquizofrenia. E é um campo muito distinto, né? O campo da tomada de decisão definitivamente ele tá em outra seara completamente. Só que no fundo, do jeito que eu tratei o campo das tomadas de decisão, as duas coisas são muito próximas, há um continuismo. Onde que esbarra? É o seguinte, a esquizofrenia tem como paradigma principal um descolamento da realidade socialmente compartilhada. Esse descolamento dessa realidade, ele, em certo sentido, dado que ele é um descolamento das evidências que geram percepção de realidade compartilhada entre as pessoas, ele é uma irracionalidade. Né? Nesse sentido formal, não que exista uma semelhança entre um pensamento irracional, por assim dizer, quando você tem um formalismo decisório e diz essa decisão é irracional, e uma percepção delirante. Não, mas no sentido em que o que dá a base da percepção comum são evidências que as pessoas compartilham, e aqui você tem um sujeito que foge desse Vive num outro universo. Exato, ele foge desse processo de coletar essas evidências para coletar umas outras, você diz que definitivamente existe uma coisa muito próxima de uma irracionalidade. O tema que eu trabalhei não é o da irracionalidade, mas é o tema daquilo que foge também à racionalidade. Só que ele foge no sentido de uma heurística, né, de um atalho mental, só que ele é afetivamente enraizado, que ele te dá esse sentimento de saber, sentimento de chegar a uma resposta. Então as duas coisas são próximas. Que é meio genético, meio genético que eu digo, é meio da evolução, é isso? Quer dizer, porque ele é muito lá atrás, é muito não consciente, não é isso? Sim. Ou seja, vem fruto da evolução e meio fruto da minha experiência, é isso? Sem dúvida. São processos, nos dois casos a gente tem tanto a intuição quanto essa percepção de realidade social e as fugas dela a meio caminho entre uma construção socialmente significada e algumas tendências inatas. Inescapável, vamos dizer. Gostei mais, inescapáveis. É isso? Isso aí. Eu não tenho como, é assim. Exato. Sem etiologia no papo, é isso mesmo. Inescapáveis, isso aí. Então os dois temas eles estão sob o grande signo das alternativas à racionalidade. E eu acho que esse foi sempre um negócio que me motivou, os caminhos que andam em paralelo e a busca de entender isso e entender realidades ecológicas, que quer dizer, realidade daquilo que a gente observa na prática, olhando a contribuição desses aspectos que são não formalistas, não racionais, não explicáveis a partir de uma lógica absolutamente definida em axiomas e por aí vai. Mesmo assim, você conseguiu criar um modelo para isso, é isso? A graça do negócio é criar... Você criou um modelo para uma coisa que teoricamente, ou pelo menos intuitivamente, não tem modelo. Exato, é só intuitivamente, claro que tem. Não, eu entendi, ela tem que ter alguma forma de agir, portanto, exato. Né, tem que ter um processo. Mas intuitivamente parece uma coisa que vem do nada, não é isso? Mas na verdade, sim, é isso mesmo. Mas tem um outro lado da história que ela vem também da evolução do conhecimento, né? Ela vem de outros estudos muito mais grandiosos, feitos, por exemplo, por Herbert Simon, por Daniel Kahneman, Paul Slovic, vários outros caras que também pensaram isso e deitaram as bases para esse assunto. No meu caso, a teoria da intuição decisória que eu criei, originalmente ela visava resolver um probleminha bem pequeno, que é o seguinte: o Antônio Damasio e o Bechara, são dois pesquisadores que na época estavam na Universidade de Iowa, eles criaram uma teoria que foi conhecida como a teoria do marcador somático. E ela era baseada no seguinte: as pessoas elas faziam retiradas, pensa 4 montes de carta, elas ficavam fazendo retiradas desses montes de carta. E o que acontece? Conforme elas iam fazendo essas retiradas, e algumas cartas tinham payoffs, ou seja, elas davam recompensas que eram o valor da carta, maiores ou menores, elas tendiam aos montes de carta mais vantajosos. Só que quando você ia perguntar para elas por que você foi para esse aqui, elas não tinham a menor explicação, a menor ideia da explicação. O que isso estabeleceu? Estabeleceu as bases, né, através desse experimento bem simplesinho. Eis aí a importância de criar o experimento, no caso desenvolver um softwarezinho que permite você replicar isso sem muito trabalho.
da intuição decisória. Então ali está o grande barco na modernidade, na contemporaneidade, de intuição decisória. O problema é o seguinte, nesse modelo, o que se diz é que as pessoas, quando elas tiram as cartas dos montes ruins, por assim dizer, que geram valores negativos para elas geram pequenos traumas virtuais, né? Traumas transitórios. E aí elas tendem a evitar esses montes. Quando elas vão ter a intenção de retirar uma carta dali, elas naturalmente se sentem retraídas e vão para outros. E assim elas vão tendendo para os montes mais vantajosos. Você usa a palavra inconsciente? Eu não sei se é útil, né? Então, se você pode explicar alguma coisa sem usar uma palavra, explica a coisa sem usar uma palavra. Não, é porque, assim... eu posso usar, sim, é inconsciente. Não, eu ia usar mas aí... nesse sentido que se usa assim, inconscientemente ele evita isso aqui. Que tal de maneira não consciente? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Por exemplo, pode ser subconsciente. Por exemplo, pode ser não consciente, mas de uma maneira totalmente diferente daquela que se consagrou usar a palavra inconsciente. Não só o Freud, o Jung e outros muitos mais. Então, pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com nada disso e possa ser simplesmente não declarativo. Ela não declara para si mesmo, não subvocaliza, não representa para si mesmo, mas ainda assim há uma consciência. No caso é muito mais isso, para ser bem sincero. Tem estudos sobre qual é a tendência nessas intuições, e elas não são inconscientes. Você perguntou como é que você escolheu? Eu tive um sentimento. Então, se a pessoa está declarando que ela teve o sentimento, está aí a consciência do sentimento. Só que declare qual é a mecânica do sentimento, aí ela não consegue. Então, o problema, a limitação está na capacidade de traduzir em palavras essa mecânica. Portanto, o problema todo é ser não declarativo, é uma mecânica que não aceita que você ponha meta-tags baseados em conteúdo verbal, né? Então, não necessariamente é inconsciente. Mas, de todas as formas, definitivamente é isso que você está aí sugerindo. A pessoa não está deliberadamente agindo numa direção ou na outra. Ela não consegue elaborar, mas isso não quer dizer que ela não saiba, é isso? Exatamente. E ela não elabora, e também tem um quê de inconsciente no sentido que eu acho que você estava sugerindo primariamente, que é que ela também não está pensando e racionalmente escolhendo um monte, ela vai para aquele monte de carta. Deixa eu ver esse, ela não coloca alternativas. Não, ela vai no feeling. Por que isso? Porque simplesmente você tem que fazer as retiradas muito rápido, não tem tempo no jogo, senão você perde. Mas no resumo da ópera, qual que é o problema com esse tipo de situação? A pessoa cria uma memória, não é isso? Ela tirou a carta ruim, aí ela, putz, isso aqui sente que não é legal, vou pro próximo. Isso aí. Mas a vida, ela não é feita de situações que são igual quatro montes de carta. Que raios de intuição é essa que eu tenho opções iguais, entendeu? Eu transito entre fontes de estímulo muito parecidas. Então, o tal do probleminha muito básico que eu queria trabalhar era esse. E como funciona a intuição derradeiramente decisória, como eu chamei? Na vida real. Quando eu não tenho experiência prévia do estímulo. Entendeu? E aí realmente eu cheguei nessa outra abordagem que, como eu estava te dizendo, ela não surge originalmente assim. Eu não poderia dizer que, nossa, que coisa incrível que foi criada. Ela é simplesmente mais um passo na ciência, em cima de um conjunto de trabalhos que eu acho que, no fundo, muito mais que o próprio Damasio, tem o Herbert Simon ali na base e por aí vai. Mas é isso, e é bem divertido. Não, deve ser. Sabe que isso tudo é só curtição, né? Só serve para se divertir, né? Assim. Então, é até uma boa coisa para a gente fazer um parênteses assim. A partir do momento em que você descobre, ou seja lá, tem consciência mais clara de como é o teu processo de escolha, como é o teu processo de vida, o que isso muda na tua vida? Na minha vida, eu acho que, sobretudo, eu me tornei mais consciente das decisões ruins que eu já tomei. É difícil você aplicar em ato, in situ, os aprendizados conceituais que você forma. Isso eu falo você para qualquer eu. Mas ele serve para isso, não é isso? Para que a gente aprende? Não é no final para que a gente possa aplicar?
Sim, sim. Agora você tem duas aplicações, né? Retrospectiva e prospectiva. A retrospectiva é fácil. Você olha para trás agora que você entende um pouco melhor sobre tomada de decisão e vê aquele monte de decisão ruim, exato, que você já tomou e outras que você começa a entender que foram boas decisões. Justamente porque você começa a aceitar, entre outras coisas, esse potencial verdadeiramente maravilhoso da intuição intuitiva. Agora, prospectivamente, a coisa é um pouco mais difícil. Dizer que o aprendizado conceitual melhora a sua decisão momento a momento é uma verdade parcial. Eu diria que no campo das decisões tomadas assim a quente, o que acaba ajudando mais é o treinamento psicológico das experiências de alta pressão. Então, conta muito mais... O que quer dizer isso? Você está acostumado a ter que decidir coisas importantes sob pressão, muito mais do que você ter conceitos bons e do bons que usar esse modelo racionalmente, falando, peraí, esse é o modelo que eu decido, então deixa eu pensar e vou ter uma decisão melhor. Isso aí não vai na hora. Não, acho que, pelo menos, eu não tenho tanto essa percepção em mim mesmo. Vai ver, em outras pessoas funciona mais, mas em mim o que acaba funcionando, assim, hoje eu acredito que eu tomo decisões melhores do que no passado, mas é mais pelo fato de estar meio habituado a tomar decisões sob pressão, e algumas delas com alguma relevância sobre a minha vida e a vida de outras pessoas. Mais treino do que consciência, vou chamar consciência. Total. É muito mais cognitivo-comportamental do que conceitual. É isso que eu acho. Mas é estranho, não é? Deveria te mudar. Não, muda um pouquinho. É que eu acho que o tal do treino, a repetição do comportamento, ela não é bem a repetição do comportamento. O frame no qual você entra e o reconhecimento das ações ideais dentro desse frame, desse esquema, acaba contando muito mais. Porque, de maneira, assim, para entrar um pouco mais profundamente no tema, o que eu sinto é que quando a gente entra numa situação de decisão complexa, a gente tende a deixar que a ansiedade, as tensões, as percepções momentâneas falem mais alto do que deveriam. Quase toda decisão mais complexa, com maiores implicações, depende de uma certa parcimônia, de um certo entendimento das escrituras que não estão nas falas manifestas, de uma abordagem um pouco mais sutil, um pouco mais delicada sobre o que de fato está em jogo nas coisas. Então é muito mais um olhar sobre essas coisas, entende? Você está discutindo alguma coisa, negociando alguma coisa grande. Entender de fato que, em geral, se alguma coisa é grande é porque ela tem uma série de consequências não manifestas, e aí simplesmente aplicar lógica, processos hipotético-dedutivos normais para encontrar quais são essas coisas, é muito mais importante do que pensar sobre a mecânica decisória e como é que está a decisão, isso, aquilo. Pelo menos é a minha percepção. Entende? É por isso que eu acho que os grandes líderes, eles tendem enfim, tomar boas decisões a despeito de qualquer treinamento formal em tomadas de decisão. Não acho que as duas coisas estão tão correlacionadas assim. Engraçado, né, vindo de um professor, mas é isso, eu não acho que é aprendizado acadêmico. Acho que muda quase nada. Na verdade, então, o aprendizado acadêmico serve muito mais para uma aplicação de software, para algoritmos, é isso? Para a inteligência artificial, do que para um autoconhecimento, do que para um autotreinamento. Interessante você está falando. Então, não necessariamente. Veja bem, o aprendizado acadêmico, ele pode ser clínico também, né? Ele pode ser um aprendizado sobre como efetivamente eu faço uma gestão decisória, né, de uma situação de alta pressão melhor. Só que é outro aprendizado acadêmico, não é esse da decisão em si. O aprendizado que está nesse nível mais elevado do ponto de vista conceitual, ele de fato serve muito pouco na prática, assim, para melhorar as decisões das pessoas. Agora tem esse outro. Como funciona, como não funciona, a própria rede neural e etc., no final das contas, ter consciência disso, isso, não me melhora. Não. Eu não sei se essa que é assim, falando de um jeito bem assim, não me melhora ter consciência de como funciona o meu cérebro. Definitivamente não. Não é louco? Porque deveria ter alguma consequência. Por quê? Não sei, parece natural, é intuitivo, de que se eu sei como funciona, deve funcionar melhor, não é isso? Essa é ilusão, né? Isso é bom para vender curso, né? Mas não é verdade? Não parece isso? Parece. Mas é interessante que
parece que existe uma... Assim, de novo é isso, parece, pô, agora eu sei, então vai ser melhor, vai sair melhor. E na verdade não, parece que existe uma coisa que é maior até do que esse conhecimento. Sabe que tem estudos sobre isso também, né? Sobre o quê? Explicando por que eu... E mais do que isso, como que eu passo de uma coisa para outra. A grande questão é o seguinte, o aprendizado humano, do ponto de vista da execução comportamental complexa, ele não tende a se dar através de núcleos de conceitos. Essa é uma ilusão, e essa é a grande ilusão da academia. Então, ter uma ideia, né, que está nuclearizada num conjunto de conceitos, de aplicações que estão ali por falar em cérebro, armazenadas no seu hipocampo, mas sem dúvida correlacionadas com processos pré-frontais de alta complexidade, de arquiteturas neurais altamente demandantes do ponto de vista de perfusão sanguínea, etc. Tal, isso aí tudo não tende a trazer aplicações, porque essas aplicações elas são dadas a partir de práticas que são predominantemente não declarativas. Elas são muito mais dadas por rotinas de comportamento. O jeito certo, se você quer que alguém se comporte melhor, cada vez melhor, performe melhor numa situação, é muito mais importante que você treine a performance situacional do que você treine as bases por trás do bom funcionamento naquela situação. Posso ser um pouco raso e falar assim, o Skinner tinha razão nesse sentido, o que vale é o comportamento, dane-se o que acontece dentro da gente? Eu vou discordar totalmente. Não, eu sei, eu estou perguntando, porque dentro desse raciocínio parece isso, assim, dane-se como é que funciona, não importa como funciona. Eu estou resumindo, né, o que ele falava. Mas, sabe que a psicologia tem uma corrida armamentícia, né? E nela o Skinner perdeu. Eu sei. Totalmente, não, entendeu? Eu sei. Totalmente. Mas quando a gente começa a falar que o comportamento, no final, independente de como funciona dentro, foi isso que me pareceu. Não, mas entendeu? aí que está. Eu entendo perfeitamente. Não, mas veja bem, porque o grande lance aqui não é que as pessoas elas funcionam melhor através de rotinas totalmente no-brainer. Não é isso. É que tem um outro. O problema não está nessa questão do comportamento enquanto capacidade de enfim, atuar por si mesmo. A grande questão está do outro lado, é que tão pouco ter os bons conceitos implementados na mente torna as pessoas melhores do ponto de vista comportamental, melhora o desempenho das pessoas naquilo que elas querem fazer. Esse é o grande problema. Senão todo psicólogo teria uma vida de total fluidez. Agora é isso que você... perfeição não é o que acontece. Claro que não. Entende? E você fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é muito simples, mas não é bem verdade. Esse espeto de pau está na casa de todo mundo. Está menos na casa de algumas pessoas que realmente aí acabam gerando bastante benefícios para si mesmas e para quem está em torno delas, que conseguem trabalhar as múltiplas facetas do bom desempenho e que elas têm a ver menos com esse conceito geral e mais com um sem número de conceitos pequenos que atuam nessa situação e que vão compor esse todo de alta performance. Exemplo é isso, pensa numa reunião de um conselho gestor, de uma grande multinacional. Aí você é uma das pessoas ali, aquele cargo é muito importante e vale muito. Você fez grandes cursos em Harvard, você entende muito sobre tomadas de decisão, etc e tal. Aí você vai ouvindo a decisão de todo mundo. Aí, de repente, chega o cara lá, fala uma coisa que você discorda completamente. E ele pergunta se alguém tem alguma coisa a declarar. E aí você se levanta ali, assim, se afasta um pouco da cadeira e fala assim, sim, eu tenho, que isso é uma grande asneira. E, veja bem, aquele cara era o presidente do conselho. E eventualmente, situação limite, precisa ser retardado para fazer isso, mas vamos lá. Não precisa ser indelicado desse jeito. Exato, mas tem mil coisas assim. Qual que é o grande problema disso? O grande problema está no esquema comportamental escolhido, entende? Existem maneiras de colocar isso, de colocar o seu ponto, de começar... Sua divergência, exato. Como for, são muito mais eficientes. Então, o que adiantou você entender completamente da mecânica através da qual esse sujeito chegou nessa má decisão e colocou ela em discussão, se você não entendeu que, na verdade, eventualmente ela não está nem em discussão, aquilo ali não é o momento de você discordar. Que alguém discorda, é aquela hora assim, bom, então, alguém quer sair do conselho?
Não estou dizendo que seja o caso de um bom conselho, pelo amor de Deus. Mas o exemplo está dado para mostrar que numa situação decisória complexa, às vezes o que está em jogo tem muito mais a ver, quase sempre o que está em jogo tem a ver com um bom entendimento do que está em jogo na situação, com os bons esquemas e as experiências. Das estruturas que estão atuando naquele momento, das pressões. Exato, o jogo sociológico é muito mais importante do que o conhecimento conceitual de sobre como está funcionando o meu cérebro ou o cérebro do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Parará. Sem dúvida. Que é uma coisa engraçada em outras áreas, como neurociência do consumo, né, o famoso neuromarketing. Aí sempre tem alguém lá que vai lá descrever que a área X faz isso, a área Y faz aquilo. Mas, e daí? Isso aí faz eu entender melhor o comportamento do meu consumidor? Por quê? Esse link nunca entendi. Nem eu, para falar a verdade. Quando os caras falam isso, bom, isso e aquilo... So what? Por que o cara prefere eu vou lançar isso, agora uma... É o que interessa mais, na verdade. No neuromarketing é fazer o cara preferir uma coisa a outra. Eu publiquei um paper lá, faz bastante tempo, chamado Comprometrics. É um nome vendedor, né? Que é justamente sobre isso. Quais são as situações em que usar neurociências para fazer uma decisão de marketing interessa? Para mim, são poucas. Mas existem e são bem relevantes. São poucas, mas economicamente elas Quais são? Depende do tipo, tá? Então, por exemplo, engraçado que agora a gente fez um shift na conversa, né? É assim que funciona. Isto é o quem somos nós. A gente vai andando. Nós somos shifts, né? Legal. Então, quando você está trabalhando com filme publicitário em particular, e não precisa ser publicitário, quando você está trabalhando com alguma coisa que se prolonga ao longo do tempo, se você parar em algum momento, por exemplo, no final do filme, pedir para a pessoa perguntar para a pessoa qual é o momento mais memorável desse filme, ela provavelmente vai dizer alguma coisa no começo ou no fim dele, por uma questão de como a memória da gente funciona. O meio tende a desaparecer fenomenologicamente. Então, definitivamente, o uso do recurso naturalístico, que é o mais barato de todos, que é botar as pessoas para assistir o filme e depois pedir para elas darem uma nota, tende realmente a funcionar meio mal. Aí você fala assim, então beleza, então vamos fazer o seguinte, tem um device que eu inventei, você põe uma rodinha na mão delas, elas vão rodando a rodinha e vão dando a nota do filme assim continuamente enquanto elas estão vendo o filme. O problema disso é que conforme você vai mexendo aquilo, você vai tendo uma quebra na sua experiência fenomenológica, porque você também está preocupado com a sua avaliação. Então você tem um shift cognitivo. Você não está se relacionando com o estímulo espontaneamente com o estímulo. Falou porque tudo. Você está pensando que nota que eu vou dar para isso não é a mesma coisa que você está assistindo em casa. Não funciona. Exatamente. Nessa hora, então, se torna importante você usar alguma coisa que seja uma proxy para a experiência subjetiva da valência, né, do valor, do quanto você está gostando, e essa pode ser dada através de alguns correlatos neurais. Então, nesse contexto é importante. Daí você coloca um trequinho lá, não é implante, porque não fica implantado, mas você coloca um capacetinho e você mede... com um macarrãozinho. Isso. É isso aí. E você mede qual parte do cérebro está... então não, esse negócio de qual parte está errado. É isso. Não, isso que você faz mede o quê? Então... Porque não é onde acende entre aspas, quer dizer, eu estou gostando, acende um lado, não estou gostando, acende outro, isso aí não existe. Não, existe, calma, é que esse negócio, esse papo de acende, não existe acende esse papo de acende, meu tá pós-doutorado foi no papo do acende mesmo, É isso aí, esse papo que acende, ele é na ressonância, então você faz ressonância magnética funcional, aí você percebe aí você vê um negócio assim. que acende. Acontece o quê? Tem muita gente que fala, que faz a ressonância e tal... mas em geral é a chamada bullshitagem. Por quê? Põe alguém, faz um experimento com ressonância pra você ver. É um barulho na cápsula, claro, e depois você fica impossível. vendo ó a telinha aqui, ó. Você Não, assim, é impossível. não vou dizer que é impossível. É economicamente impossível. você fazer bobagem, esse não é assim que funciona na prática. Então, em geral, você faz com eletrocefalografia ou NIRS, que é espectroscopia infravermelha, que é legal também. Também tem um monte de problemas, na verdade, de coleta de dados, é outro problema. Mas ok. Pelo menos é melhor que ressonância do ponto de vista ecológico, da realidade dos fatos. E aí, no NIRS e na ressonância, você vai ter essa análise da perfusão sanguínea no cérebro. Acendeu. Onde o sangue está indo mais, isso que aí, quer dizer aí o acender. Isso aí acende, porque de fato acende, né, no sentido que você tem mais gasto metabólico, acende a luzinha. E
aí você pode usar uma abordagem localizacionista, né, que localizações de determinadas áreas, então determinados sítios cerebrais, eles estão significando gostar mais, gostar menos. Quando você vai usar eletroencefalografia, que são macarrãozinhos, a coisa funciona de uma maneira um pouco diferente. Porque aí no caso, você vai botar uma série de eletrodos no cérebro e fazer a coleta integral, né? Você vai fazer o tal do EEG quantitativo. O grande lance depois disso é o seguinte: qualquer área do seu cérebro, em tese, pode estar sinalizando o gostar. Atividade. Atividade relacionada ao gostar. Você pode ter outras tantas. Exatamente. O problema é que ela também pode estar significando um monte de outras atividades. Foi aí que até. Esse é o ponto que eu estou no assunto, né? Vou até lançar mais uma empresa disso daí agora, com um cara que foi meu doutorando, chama Henrique, que é em cima de um modelo novo, que de fato acho que funciona do ponto de vista matemático, para criar de fato as equações, né, neurológicas que permitem você avaliar se a pessoa gostou ou não gostou. Porque, veja bem, se eu posso tirar sinais de qualquer lugar, mas por que raios aquele sinal de fato é uma proxy para essa experiência subjetiva e não é meramente uma proxy para, ou não é um artefato, né, não é um ruído qualquer, ou uma proxy para qualquer outra coisa que está acontecendo ali? Esse foi o estudo do cara. Ninguém sabe. Não, agora a gente tem uma boa evidência. Agora sabe. No estudo do Henrique... de verdade, era um negócio que... eu sei porque eu me interessei por isso. Você é um grande publicitário. Obrigado pelo grande. Não, então, eu já me interessei por isso e... de verdade, assim, a declaração das pessoas, sabemos que as pessoas mentem, tá certo? Os instrumentos de medida cerebrais, não vou dizer que eles mentem em si, mas eles são tão imprecisos que não servem os dados para esse assunto, né? Eu vou discordar disso. Não é que eles são imprecisos, é que eles podem estar medindo outra coisa. Imprecisos nesse sentido. Impreciso é a pessoa que não usou a metodologia que separa quais são as proxies da experiência, você olha e fala assim, do gostar de outros tantas proxies. Não sei o que isso quer dizer. Exato. O que quer dizer isso não aqui? Não me significa nada. É nesse sentido. Não me dá respostas. Exato. Certo? E a gente, na verdade, hoje está meio paralisado aí. Eu não sei se a tua empresa vai ser boa nisso, mas tomara que seja, porque está um pouco parado. Sim. Porque no final é tudo... Ainda o declaratório é melhor do que várias outras coisas. Quando você cruza, ainda consegue. Mas a pessoa mas também declara... esse negócio da minha empresa é muito relativo. Porque, de repente, isso é uma coisa aí, mais uma coisa, talvez eu nem tô... De repente eu me senti numa situação que eu estou falando de uma empresa. Eu nem sei se... Não, esquece tem isso. Tem nem nome, entendeu? Tem aí, não faço esse importa, tipo de trabalho existe de vez em quando. Um olhar para esse lado. Exato. Caso consiga... Economicamente é desimportante. Não, mas caso consiga realmente indicar coisas, vai ser importante. Economicamente isso é ruim, essa é uma péssima área. Porque custa muito fazer os estudos, dá muito trabalho e, consequentemente, a margem é baixa. No final não vale sobra, a pena, isso aí é diversão total, entendeu? Qualquer outra área, olhando aqui no horizonte dessas coisas, é melhor que essa. Mas ela realmente é divertida e ela traz coisas interessantes. No fundo, a abordagem, eu vou te falar qual que é o grande lance dessa história toda, na minha opinião, que é o grande lance do doutorado do Henrique. O ponto é o seguinte: quando eu vou ter uma experiência afetiva ligada, por exemplo, a um enlace amoroso, eu vou ter uma situação em que eu vou ter aumento do batimento cardíaco, dilatação pupilar. Oxitocina. Vamos pensar nessas, sim, sem dúvida, mas nessas medidas que eu posso medir. Físicas. Oxitocina também tá legal. Vamos dizer assim, elétricas, eletroformes. Tá bom. Então, aí eu vou ter aumento da resposta galvânica da pele, aumento da condutividade cutânea, umas coisas assim. Eu acabei de descrever exatamente a mesma coisa que eu sinto quando eu tenho medo. Ansiedade. Entende? Então o grande problema é o seguinte... Como eu sei se é medo ou amor? É isso? É lógico, exato. O grande problema é o seguinte, até hoje inexistia no campo uma segmentação, um conjunto de equações fisiológicas por tipo de estímulo. Uhum. Agora, o que o Henrique fez? Eu falei, a gente combinou de trabalhar com filmes, não são publicitários, são filmes, né? O foco da gente é muito mais cinema. Uhum. Então, tá bom. Então,
quais são as experiências numa comédia? Qual que é o encadeamento fisiológico numa coisa engraçada? Uma coisa engraçada tem a gag. Então, a equação fisiológica da gag, numa coisa engraçada, vamos dizer que supostamente ela tem uma risada, é um tipo específico de humor. Então, quando tem a gag, você tem um tipo de experiência, um tipo de fenomenologia e, portanto... De reações... Um tipo de exato, você tem um percurso que acompanha essa fenomenologia. A mesma coisa a gente fez para aventura, a gente fez para contemplação. Aí faz sentido, percebe? Aí a gente não está mais procurando no vazio, ao contrário desse papo de dizer assim, isso aqui é um marcador do gostar. Mas gostar do quê? Se quando eu estou gostando sei lá, o adolescente no primeiro beijo está tendo reações que são muito parecidas com ele também, com a primeira aranha que subiu nas suas costas, é uma caranguejeira gigante. Entendeu? Então, esse foi o trabalho, assim, de dizer assim, para esse tipo de estímulo, definitivamente a cesta fisiológica, a equação fisiológica é essa. Para esse outro é essa, para esse outro é essa. E aí, então, publicamos isso, essa coisa toda. Entende? Então, é uma coisa mais de formiguinha, assim. Eu acho que o futuro desse campo é justamente discriminar as diferentes situações e falar, para esse tipo de coisa é isso que funciona, para esse tipo é essa outra coisa que funciona. Você vê, hoje em dia é assim, vamos fazer um estudo de neurociências do consumo. Aí a pessoa fala, tá bom, vamos fazer com eye tracking. O outro fala, não, vamos fazer com EEG. Não, vamos fazer com variabilidade cardíaca. Não, vamos fazer EEG com variabilidade cardíaca. Mas, tipo, tá bom, e qual que é a heurística que está por trás dessas escolhas, exceto o custo de cada um desses sensores e o custo de coleta e análise, entendeu? Onde que está a prova de que para esse estímulo tal grupo de sensores organizados de tal maneira... Significa determinada entendeu? coisa, E não está em lugar nenhum na literatura mundial, muito engraçado isso. Então eu vi como, muito mais academicamente do que qualquer coisa, um campo com uma grande oportunidade. E esse trabalho teve uma ex-aluna de pós-doutorado que também fez a mesma coisa, só que com doação de sangue. Então, que é um negócio importante. Como é que a gente melhora as campanhas de doação de sangue? Tá bom, e aí, vamos tratar inicialmente o problema fundamental de se as pessoas doam mais através do reforço positivo ou através do reforço negativo. O que é reforço negativo? É tipo, eu piso no seu pé, aí você sente um incômodo, aí você faz alguma coisinha, bate palmas, eu tiro o meu pé de cima do seu e você sente um alívio. Então, reforço negativo não é punição, é tipo te aliviar. Então, por exemplo, eu ponho uma mensagem negativa e falo que se você for lá doar sangue, naturalmente cria uma situação em que ela desaparece. Claro, ela perde efeito. Ou será que eu ponho uma mensagem naturalmente positiva e estimulatória? Essa é uma discussão, entende? Aí essa foi a discussão de base para fazer o desenvolvimento subsequente. Esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que fazer, entende? É muito mais básico, está muito mais próximo do problema pequeno. Da vida real. Da vida real, sim, com seus problemas comezinhos. São os verdadeiros, na verdade. Eu acho hoje em dia. Antes eu achava que não, são grandes problemas da humanidade. Hoje em dia eu vejo que eu não tenho nenhuma capacidade de tratar nenhum dos grandes problemas. São pequenininhos para mim, são sensacionais. Mas eu quero voltar no negócio que a gente esbarrou lá atrás e que hoje assusta um pouco as pessoas, que é a questão da inteligência artificial. Tem grandes caras, inclusive o físico Stephen Hawking morreu agora, né? Agora não, já há algum tempinho, mas há pouco tempo, o Stephen Hawking que tinha medo da inteligência artificial. Medo dos usos, né? Medo da onde isso pode ir, tá certo? Perfeito. Do que a gente vai fazer com isso e, na verdade, não só ele, vários, né? Tem várias gente... Sim, o Elon Musk acho que é o grande outro cara. Outro também, outro que fala, isso aqui vai dar errado se a gente desenvolver e tal. E no final a gente esbarrou naquele sentido. A gente bebe na maneira que a gente funciona para poder tentar criar, vou simplificar, robôs humanos. Humanoides. Assim, no sentido de funcionar da maneira que nós funcionamos, o mais próximo daquilo que é humano, para que a gente se sinta confortável com eles. Perfeito. Certo? Claro. Só que o que esses caras falam é que eles vão ter uma capacidade de computação, vou usar essa palavra, infinitamente maior que a nossa, e nós seremos escravos da inteligência artificial. Não é isso? O Sim. resumo. É. E daí, qual que é a tua visão disso? Do que é bobagem. É? Não. Por quê? Porque onde que está a tal da bobagem, né?
essa ideia de que nós nos tornaremos escravos, né, que nós, em última análise, seremos subjugados. É porque eles vão ser mais inteligentes que a gente. Né, eles claramente vão ser mais inteligentes que a gente. O problema é que, então, essa ideia de que a gente vai ser escravo... Mas não dá medo que você tenha um computador mais inteligente que você? Não, que possa fazer tudo melhor, mais rápido, não sei o que eu não sei se eu vou ter, né, mas minha filha com certeza vai ter. Isso não é a menor dúvida. Mas não tenho nenhum medo. Eu só acho o seguinte, a gente, em geral, tende a usar conceitos do nosso conhecimento para falar de coisas que a gente não conhece. Então, o conceito que a gente tem para traduzir essa situação em que a gente vive em torno de seres que têm uma certa autonomia e são muito mais poderosos que a gente, no sentido que a gente mais valoriza, que é esse da competência mental, da inteligência, é o de escravidão. Mas isso é simplesmente porque a gente está usando um conceito que é o que está à disposição. Eu não acho que a escravidão é a relação que a gente vai ter. E, por sinal, não é uma relação de subserviência de nenhum tipo. Muito pelo contrário. Eu acho que vai ser um outro tipo de relação que está muito mais próxima daquilo que se chama de singularidade. Singularidade é a ideia de que humanos e máquinas irão coexistir e muitas vezes coabitar espaços fenomenológicos e corpos. É isso que eu acho que vai acontecer. Então, eu não acho que as máquinas vão ficar inteligentes, vão dominar o planeta através de uma certa intuição e vão botar a gente para trabalhar. Que quando elas aprendem sozinhas, a ideia de você esticar isso, se ela aprende sozinha, nós criamos máquinas, já existe assim, tá certo? É que ainda não funciona tão bem, mas assim, a hora que elas funcionarem muito bem de aprender sozinha, elas não dependem mais dos nossos inputs, nem dos nossos algoritmos, novos algoritmos, elas mesmas vão fazendo, elas vão abrir uma distância enorme entre nós e elas, tá certo? Não é essa a base da coisa? Na verdade, não é elas aprenderem sozinhas. Aprender, eu diria que já é sempre sozinho. A ideia é elas aprenderem a aprender. Isso. Então, quando elas começarem a aprender coisas diferentes, aí realmente a capacidade de replicação computacional dos domínios existenciais humanos vai tender à completude. Ou seja, a todos. E, de fato, elas vão conseguir fazer qualquer coisa que o ser humano faz. Melhor. Ou mais. E mais, muito mais. Claro, isso aí é indiscutível. A questão isso não vai nos tornar subservientes às máquinas, muito pelo contrário. Mas inúteis, ou não? Não, já é outra coisa. Mas uma coisa está ligada à outra. Não, eu posso ser um tremendo do inútil à margem da sociedade ou eu posso ser um escravo. São duas experiências sociais. As duas são ruins. As duas são ruins. Não, mas calma. Ruins é uma coisa. Iguais é outra. Se a gente vai se tornar, do ponto de vista pragmático, menos importante, menos decisivo para o bom funcionamento das fábricas ou qualquer outra coisa do gênero, é óbvio que sim, isso aí não vai demorar muito. Agora, se nós vamos nos tornar escravos das máquinas ou qualquer coisa assim, já é outra totalmente diferente. E uma terceira é se nós vamos nos tornar existencialmente inúteis. Já chegamos nessa daí, que eu sei que essa é a grande questão. Mas claro que é. É claro que é. Não, mas deixa eu trabalhar a primeira, antes que a primeira é legal. Vamos indo, tá certo, mas... É que a primeira tem um ponto muito interessante. É que leva para outra, que leva para outra, não é isso? Elas são sequências. Então, mais ou menos. Eu não acho. Eu acho que tem um desvio. Tá. Do ponto de vista da primeira, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala em singularidade, a gente está falando de uma coexistência que ela é mais do que pacífica. Ela é desejada pelo humano. O que isso quer dizer na prática? As pessoas no futuro vão pensar assim, putz, eu tenho esse capital para alocar. No que eu vou alocar esse capital? Eu vou alocar em sistemas de inteligência artificial que vão funcionar como grandes assistentes mais eficientes. Esse vai ser o papo. Então vamos pensar, por exemplo, num exemplo bem básico, assim, bem manjado já hoje em dia. O médico, o clínico geral. É impossível que o clínico geral tenha, do ponto de vista de sua capacidade observacional e de sua capacidade de realizar exames físicos e etc e tal, uma capacidade comparável com um sistema de inteligência artificial de daqui a 10 anos. Na verdade já tem menos que de hoje em dia, sendo bem sincero. Mas ok, daqui 10, daqui 20, então não tem menor condição. Só que isso não quer dizer que o médico em si vai se tornar um inútil ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário. Vai ser um operador de máquina. Mais do que um operador, não é isso. Realmente você vai precisar de menos médicos,
Mas os médicos, vamos pensar aqui no clínico geral, vão ser caras que justamente vão desenvolver, vão estar conectados, vão ter o seu ferramental próprio, customizado, de produção dos seus próprios insights clínicos, que vão dar especificidade e o diferencial dos seus consultórios e clínicas. Esse é o negócio, entende? Então, a busca vai ser muito... Os 5 médicos que tiverem... Isso, é isso, exatamente. Então, mas essa é a questão. Não, tá, então calma, daí a gente já vai para essa questão. 5 caras essa questão que tiverem, isso. Então, vai fazer parte de uma elite... que é outro medo, tá, exatamente, né? né? O mundo está essa elite do conhecimento, a elite, né? É outra coisa. Sim, essa é outra discussão importantíssima mesmo. Mas calma, vamos olhar antes primeiro, porque às vezes eu sinto que todas elas são muito maltratadas do ponto de vista conceitual. Essa primeira também, que eu acho que ela é muito interessante em si mesma. Desculpa querer insistir nela, mas ela é muito válida. Eu também então, acho. De fato, o número de profissionais em qualquer área vai diminuir, a necessidade vai diminuir. Drasticamente, qualquer área. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas isso não significa, do ponto de vista dos profissionais que vão estar atuando nessas áreas, que eles vão ser escravos de máquinas ou qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário. Os que vão ficar são esses que têm essa capacidade de injetar alguma especificidade sobre funcionamentos gerais de softwares e sistemas robóticos. É verdade. Os que sobrarem é verdade. Os poucos que sobrarem. É que nem, por exemplo, no direito. Entende? O direito hoje... o direito vai desaparecer do ponto de vista que a gente... As pessoas já têm as petições prontas, claro, né, aqui também. Aqui, na verdade, qualquer uma dessas atividades é trivialmente feita por um sistema de inteligência sintética, né? Uhum. Assim, e cada vez mais, assim, essas mais básicas, tá? Calma, não as complexas. Por enquanto. Por enquanto. Mas é claro que é uma questão de tempo para as complexas também serem feitas. Mas ainda assim, isso não significa que essas pessoas vão ser atropeladas por máquinas, você não vai ter mais advogados. Muito pelo contrário. Isso significa que os advogados do futuro vão ser os sujeitos que conseguem injetar... Os 5 advogados. Os 5 vão ser... Mas tem que ficar claro, porque senão fica assim, tem todos os outros caras que não vão ter o que fazer ou vão ter que arranjar outra coisa para fazer. Isso. Não é isso? Isso. Então aí a gente vai para essa questão do que fica à margem, né? O que fica à margem, na minha percepção, é um conjunto de pessoas que, de um lado, efetivamente, assim, são as pessoas que estão na atualidade, muitas delas vão encontrar dificuldades mesmo, estão ferradas e pronto, é isso aí. Então, a Revolução Industrial foi assim, e hoje em dia ninguém reclama dela, né? Você vai falar, nossa, graças a Deus. E por aí vai. E do outro lado, é o contingente das novas profissões. E aí vem de novo aquela história. A gente não tem um conceito adequado, então a gente fala que as pessoas vão ser escravizadas pelas máquinas, mas eventualmente não é. Aqui a gente não conhece quais são essas profissões do futuro, então a gente fica imaginando que todo mundo vai ficar à margem, só 5 médicos, 5 advogados vão ter emprego. Mas não é também. É que as profissões nascentes ainda não ganharam definição. Um tempo atrás teve um evento, até participei da organização, lá na FEA USP, chamado Permissionless Innovation. E eu proferi uma fala lá sobre uma profissão, sobre inovação, então resolvi arriscar e falar sobre uma inovação... Suposta profissão do futuro. Exato, tipo uma brincadeira, um faz de conta lá numa das apresentações. E eu falei sobre uma profissão que eu acho que vai se chamar o cenarizador de experiências. É uma coisa que tem muito a ver com o cinema. O que acontece? Com a inteligência artificial, vamos pensar que a gente vai fazer um planejamento de uma cidade, ok? Com a inteligência artificial, as modelagens analíticas vão se tornar muito mais eficientes, já estão se tornando. Então, por exemplo, eu tenho que distribuir nessa cidade uma série de pontos de ônibus, eu tenho que distribuir nessa cidade, alocar uma série de recursos diferentes e etc e tal. Tudo isso eu posso efetivamente modelar usando algoritmos e pensar isso no futuro de uma maneira infinitamente mais eficiente do que qualquer ser humano. Ok. O que eu não consigo fazer melhor que um ser humano? Me sentir um ser humano. Então, qual que vai ser essa profissão? Abrindo parênteses, a gente olha muito para a inteligência artificial, mas tem uma outra área que eu acho tão importante quanto eu acho surpreendente como o mundo não está vendo isso, que é a da computação espacial. O que quer dizer isso? Que é a realidade aumentada, a realidade virtual. A realidade virtual é um negócio muito ruim, né? Tipo quando você fala em VR com óculos, é uma coisa muito... Mas a aumentada está... A aumentada está dando certo. Isso. Mas eu acho que, sobretudo, as projeções volumétricas, né? As pessoas tendem a achar que um holograma é uma projeção volumétrica, mas não é. Mas ok, aquilo que a gente entende como holograma é uma projeção volumétrica, elas vão ter muita importância no futuro. Então,
vamos dizer assim, que a gente representa, voltando aqui para o assunto, a gente usa essas representações volumétricas, a gente constrói o nosso mock de cidades, mas aí eu preciso de seres humanos, eu preciso de pessoas para fazer essa construção cuidadosa, para dizer como as pessoas se sentem nela, para ver como elas funcionam mais do ponto de vista subjetivo. E é claro que isso, no final das contas, também vai envolver fazer pesquisa, botar um contingente grande de pessoas e botar eletrocefalografia na cabeça delas. Sem a menor dúvida, e por sinal fazer remoto pela câmera do computador e qualquer outra coisa que vai ser uma proxy de sinal cerebral e que eu ganho na tal da lei dos grandes números. Eu coleto dados de 1 milhão de pessoas, o dado é meio porquinho, mas como eu tenho 1 milhão de pessoas, ele é bom. Isso. Mas mesmo assim, eu vou precisar da pessoa para dar o start disso, eu vou precisar de um tipo novo de arquiteto das experiências que vai arquitetar aquilo que faz sentido para as pessoas. Quer um exemplo? Miami. Miami é um troço fake. Não faz sentido do ponto de vista subjetivo. Pelo menos para mim não faz. Naples faz para um monte de gente. Faz para um monte de gente. Engraçado isso, né? Então, para mim não. Então você vê que para a persona Álvaro, aqui, da qual eu sou representativo, sei lá que persona que é essa, não faz muito sentido Miami, nem Naples, nem nada que fica ali naquela região. Alguns outros lugares fazem total sentido para mim, assim, no sentido assim, parecem genuínos. E às vezes eles têm muita intervenção humana. Uns têm muito, outros têm poucas, então não sei se é tanta intervenção humana, é muito a questão de como o planejamento urbanístico estruturou as coisas, dispôs as coisas, como ele tenta, parece que de uma maneira mais forçada ou menos forçada, te impor experiências, te pôr entusiasmos com as coisas. Fileira de palmeira não me põe entusiasmo nenhum, exceto no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Coisas assim, entende? Eu entendo. Então, eu acho que o cenarizador de experiências vai ser um sujeito de importância crítica no futuro. Essa é uma profissão que não existe, não tem nada disso por aí, e como ela, eu acho que a gente tem várias outras. Uma curiosidade, vamos falando da realidade aumentada, de alguma maneira é como se a gente tivesse aqui tridimensionalmente, ou a gente conseguisse enxergar aqui coisas que não estão aqui. Isso. Né? Pô, bem a grosso modo. Por que o meu cérebro trata essas coisas que eu sei que não são verdadeiras como verdadeiras? Porque elas são verdadeiras. Não. Elas só não têm materialidade. Não, mas você entendeu assim? Por que eu interpreto como se fosse uma coisa, um objeto físico? Por que eu sinto isso? Que é a mesma coisa, por que eu me emociono com o cinema, se eu sei que aquilo não é verdade? Por que eu vou me emocionar com uma coisa que eu sei que é inventada? Tá, são duas coisas, eu diria que são dois... Você acha que é separado? Eu acho que é a mesma coisa, não é? Não, para mim são dois temas totalmente diferentes. O primeiro tema, ele é de origem sensorial e tem a ver com o fato da nossa visão, que é binocular, ela fazer uma junção na área cingulada do córtex, que tem algumas especificidades no acoplamento temporal dessas imagens que vêm pelas duas retinas. Isso você está falando do cinema? Não, isso está falando daqui do... como é que eu percebo um negócio... Que não é verdadeiro e como é que eu sinto como verdadeiro? Entendeu? Não, calma. Peraí. São duas coisas totalmente diferentes. Peraí. Isso aí já tem um terceiro tema. Porque sentir e perceber não é exatamente a mesma coisa. Eu percebo como verdadeira a experiência de uma projeção em realidade aumentada, que a propósito eu faço realidade aumentada, e sei como funciona também, não tem questão nenhuma disso. Assim, do ponto de vista da mecânica é meio simples. Eu percebo porque efetivamente aquele estímulo está ativando o meu cérebro de uma maneira análoga a outras tantas experiências. Há uma visão que eu tenho desta cadeira. Não é análogo, senão eu perceberia a cadeira. Ela tem uma transparência, ela tem um caráter translúcido, exatamente. Ela tem semelhanças, isso aí. Ela não é totalmente semelhante, mas ela se mapeia do ponto de vista analógico com objetos que têm materialidade. E isso tem a ver com o fato da nossa visão binocular, ela transmitir, justamente pelas duas retinas, os impulsos, e eles, no núcleo geniculado, eles se fundirem dentro de uma cadeia que tem uma temporalidade, tem um tempinho que acontece essa coisa, que gera assincronias, pequenas assincronias, onde esse efeito se faz valer, assim, ele se faz relevante. Tá? A mecânica disso é bem delicada, eu acho que nem vale a pena entrar agora, que ela vai assim, tornar tudo muito chato. O cérebro é semelhante
e que me faz interpretar. É mais do que isso, tem uma pequena isso. sincronia, não é tão semelhante assim. Então, os dois olhos, eles trazem, no final das contas, a hora que você vai fazer a integração, tem microsincronias que são decisivas para esse fenômeno. Para que eu perceba esse e aquele como quase parecido. Não, para que eu perceba a realidade aumentada parecida como com a realidade real. Isso, exatamente, assim. com a realidade real. Para que eu perceba isso e aumentada como coisas parecidas, é isso. Exatamente. Tá. Outra coisa é como é que eu sinto como verdadeiro. Isso. Aí eu vou fazer um desafio, eu não acho que a gente sente. Exceto crianças muito pequenas, eu não acho que você vai no cinema, põe um óculos 3D e você sente que aquele dinossauro de fato sai na tela e você sai correndo. Então você não sente como verdadeiro, você só percebe como verdadeiro. Você percebe e não sente, essa é a graça da brincadeira. Eu diria que a grande parte da curtição é essa. Você vai lá, você percebe aquilo como verdadeiro, sente como falso. Aí você acha interessante porque esse é um jogo que desafia a fenomenologia convencional e você fica lá dentro do cinema com aquele troço na cara que é altamente incômodo. Muito mais legal um filme sem aquele negócio, não é? Claro. Então, mas você fica lá mesmo assim, então, vou lá e, que legal. Por quê? Porque é uma brincadeirinha. Fala, não faz nenhum sentido. Eu tô sentindo que esse dinossauro não é de verdade. Mas ele tá aí fora, flutuando no ar. Mas o cara tem medo. Não, quem tem medo é criança, né? Tipo, em geral... Não, seja disso, mas o cara, independente de ser 3D ou não, você sente um então, medo calma. de uma coisa que não é real. Não, calma. Então, perfeito. Agora tem o terceiro tema. É como é que as pessoas sentem o cinema de maneira geral ou como verdadeiro, como verdadeiro. Então, esse é o terceiro tema, tá? Então, o primeiro tema, ficando bem claro, por que a gente percebe realidade aumentada como realidade volumétrica, ontologicamente falando, por causa da maneira como os estímulos viajam dentro dos dois olhos e de uma pequena sincronia temporal na junção entre eles. Por que a gente percebe a realidade 3D com óculos no cinema como a gente sente, porque a gente sente essa realidade como verdadeira? Minha provocação é a gente não sente ela como verdadeira, a gente só percebe e eis a graça da brincadeira. E finalmente, mas independente do óculos ou não óculos, como é que a gente sente o cinema como verdadeiro? Porque eu fico triste. Perfeito. E aí porque eu fico feliz, seja lá o que for. Perfeito. Sabendo que aquilo não é verdade. Perfeito. Aqui eu tenho que dizer, meu parênteses, eu sou muito apaixonado por cinema. Cinema é um negócio... Seja cinema, livro, a literatura também funciona igual. Claro. Por que eu fico triste? Por que eu fico... Se eu sei claramente, racionalmente, que aquilo lá não é verdade. Perfeito. Aqui vai mais uma provocação. Eu não acredito que a gente se sinta triste ou feliz, ou a gente se emocione com alguma coisa em função da metatag verdade. Tanto não acho que é assim que funciona, que você vê o Datena e você não termina chorando. E ali, a princípio, com muitas ressalvas, em tese, diz a lenda que é tudo verdade. Entende? E nem por isso você fica absolutamente consternado. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, colocar em suspensão essa premissa, que é a verdade das coisas que vai nos emocionar nas coisas. Eu acredito que, assim, existe... Agora, por que eu falei uma provocação? Porque tem um quê da verdade, sim. Agora, a verdade que tem que se colocar, me parece, que é a verdade do as if. É a verdade do como se fosse. Se há legitimidade narrativa e aquilo poderia ser verdade, eu assumo implicitamente, aí não vou dizer inconscientemente, mas essa assunção implícita e não declarativa, tácita, de que aquilo é passível de produção de emoção em mim. Você vive aquilo. Exatamente. Vivência de alguma coisa envolve uma percepção de que ela faz algum sentido do ponto de vista dos universos possíveis em que acontecimentos poderiam se desenrolar. É assim que eu entendo. E dentro desses universos possíveis, afinal de contas, estão indo finalmente para a pergunta e parando de enrolar, porque raios que a gente sente que de fato o negócio emociona, eu vou te dizer, porque nós criamos modelos mentais da realidade enquanto a gente vê ela passar na nossa frente. Por isso. Quando a gente está vendo um filme ou lendo um livro, a gente cria pequenos modelos mentais que são, de fato, do ponto de vista da experiência fenomenológica, os produtores dos sentimentos e das percepções. Não é o filme que nos produz essa percepção, não é o livro, as palavras e o encadeamento lógico, a sintaxe e a própria semântica do ponto de vista daquilo que ela traz como representações imagéticas. Mas é a injeção de afetos que percorre essa... A minha projeção em relação a isso, é isso que você está falando?
Sou eu que invento isso. Não, isso é claro, mas você inventa isso como? Você inventa isso porque você cria um conjunto de imagens, e às vezes não só imagens de representações abstratas, e você permite que afetos trafeguem através delas. No final das contas, a criação desses construtos imagéticos e verbo-ideativos só serve para que afetos trafeguem através deles. Esse é o grande objetivo o grande objetivo é uma palavra forte, mas a literatura clássica tem muito a ver com isso. Assim como o cinema no sentido clássico, né? Porque evidentemente as vanguardas têm como objetivo dialogar internamente com a própria tradição e não mais exatamente com os sentimentos que elas produzem nas pessoas. Nesse sentido, o sentimento desprovido de qualquer conhecimento prévio sobre aquele tema, aquela área de conhecimento de arte, de produção artística. Mas as narrativas no sentido clássico, né, vamos pensar, por exemplo, o filme E o Vento Levou. Qual que é o objetivo principal? É produzir algumas emoções, gerar determinadas percepções, determinados sentimentos nas pessoas. Essas percepções e sentimentos, elas acontecem porque nós criamos dentro do nosso cérebro essa emulação situacional daquilo que se mantém enquanto a gente achar que aquilo poderia ser verdade, não necessariamente que aquilo é verdade, e faz com que a gente viva as sensações que estão projetadas naquela situação que a gente está vivendo dentro da gente, mas que como ela se reproduz na mente de várias pessoas, ela tem tudo a ver com aquilo que o próprio diretor concebeu em primeira instância. Uma pergunta assim, por que a evolução selecionou isso na gente? Existe alguma resposta? Sim. Por sinal, no meu pós-doutorado lá eu trabalhei com isso. Isso se chama teoria da mente. Sim, essa é uma das grandes competências humanas, que é a capacidade de prospectar a intencionalidade dos outros. O nosso diálogo aqui, por exemplo, está passando por assuntos bastante sofisticados. Outros nem tanto, mas vamos dizer que ele transita por coisas que efetivamente são sutis. E ele se mantém no plano do sutil porque a gente está conectado por um mapeamento de intenções. Eu percebo que a sua clareza de raciocínio, a sua inteligência, você claramente está sacando tudo que eu estou falando. E eu espero que sim. E eu vejo que assim, eu também tento, quando você faz uma parte, uma pergunta, sacar qual que é o ponto por trás. Esse tal ponto por trás é o que, no fundo, mantém a conversa coesa. Sabe aquele papo quando você está conversando com uma pessoa e de repente o papo parece todo encadeado, mas tem um nada a ver na história? O nada a ver na história é tipo, putz, não mapeou a intencionalidade lá no fundo, né? Esse mapeamento intencional que gera o nosso acoplamento intersubjetivo, dialógico nesse caso, foi selecionado porque ele é a grande função cerebral de manutenção dos grupos humanos através do pensamento. E é assim que os grupos humanos vão gerando ideias cada vez mais sofisticadas, porque as pessoas estão se mapeando intencionalmente e com isso co-criando, do ponto de vista abstrato, representacional. Teoria da mente chama isso. Isso virou uma vantagem evolutiva, é isso? Sem dúvida. Porque a gente consegue inovar, vamos chamar assim. Mais do que isso, porque a gente consegue se entender. Sim, e a partir daí a gente consegue ter novas ideias. Isso. É isso. Na verdade, olha que coisa interessante, o surgimento disso não tem nada a ver com inovação nem ideias. O surgimento disso tem a ver com comportamento motor. Porque a primeira coisa que a gente consegue fazer, e na verdade não só humanos, isso está em outros primatas, é imitar. E a imitação quando a gente imita atos, a gente ativa determinadas células que são conhecidas hoje em dia como comportamentos motores, portanto, como neurônios espelho. Os neurônios espelho são, vamos dizer assim, componentes evolucionariamente preservados, então eles vêm lá de trás, mas sobretudo eles são relevantes nos primatas, tem um grande salto cognitivo ao longo da evolução nos primatas. Por exemplo, é um tema que eu adoro, apaixonado por primatas, acho que é fantástico o comportamento de primatas, a mente do primata. Somos primatas. Sim, mas do macaco mesmo, eu acho o macaco incrível, eu sempre achei. Enfim, e o neurônio espelho, como base da imitação do comportamento motor, gera as primeiras sincronizações sociais, né? As sociedades de bonobos, de chimpanzés, enfim, de outros macacos, elas são bastante sofisticadas. Nem todos, né? Nem todo macaco anda em grupo, mas ok, muitos são. E
elas têm como base, entre outras coisas, essa sincronização e essa atividade neural. A gente chama neural. de empatia, é isso? Não, a própria empatia também é derivada de uma sincronização. Entende? Essa sincronização ela é anterior, é o núcleo duro da coisa, entendeu? Então, de onde sai essa capacidade de prospectar a intencionalidade, que a gente chama de teoria da mente ou cognição social, tudo mesma coisa. Hoje em dia, para o ser humano é a mesma coisa. E de onde sai também a empatia? Sai desse núcleo de capacidades de sincronização comportamental que tem origem motora, muito mais simples, e que está no nosso ancestral comum, ou em outras palavras, está nos outros primatas aí com os quais a gente compartilha quase a totalidade do nosso DNA. É por isso que a gente tem emoção com o cinema, em última análise, do ponto de vista evolucionário. Legal, né? É muito bacana isso, porque demais. Se a gente parar para ver, esse é o grande tema das neurociências hoje em dia, né? Sei lá, hoje em dia. Esse é o grande tema. É o tema de sair do campo do ser subjetivo, individualizado no eu, do cérebro que está dentro de um vidro com formol, e está no campo das coordenações sociais, dos grupos, das estruturas complexas da arte. Tudo isso acontece através da cognição social. Tudo isso acontece através desses processos que eles não estão no cérebro de uma pessoa, eles só existem em coordenação com outros cérebros. Então esse é o negócio que eu acho mais legal hoje em dia, inclusive em neurociência. O que eu estou fazendo, que eu mais gosto hoje em dia em neurociências, envolve sempre coordenação de cérebros. Eu acho que a parte mais divertida é essa. Que no final é computacional, no sentido de redes. Aí vem outra provocação. Mas o que acontece no cérebro que não é computacional? Computacional é só uma palavra que a gente criou para descrever isso aí, né? O que acontece no cérebro, o que acontece quando você amarra um sapato, o que acontece dentro de um sistema sintético como um computador, tudo isso é computacional. Só quer dizer, computação é uma palavra para dizer, quando a gente não tem outra melhor, a gente usa uma tampão que serve para tudo, né? Em geral é porque ela é ruim, mas, ou melhor, porque a gente não tem a capacidade de chegar ao melhor. Virose, é isso? Ela é tipo... igual virose. Exato. Exato, é a nossa palavra minâncora, entendeu? Ela serve para tudo, assim. Mas, por exemplo, quando você diz assim, hoje, então, o grande estudo, o estudo mais avançado de neurociência é esse estudo de núcleos sociais, ou seja, cada um como nós, tratar o cérebro como um nó social, como se fosse uma rede... tratar diferentes cérebros ao mesmo tempo, isso. Não um nó cérebro. Então, exatamente, cada cérebro como um nó de uma grande rede. Não sei se é a coisa mais sofisticada, é a coisa que eu mais gosto, mas tem complexidades e grandes sofisticações em diferentes áreas, né? Isso seria eu acho que muito, muito arrogante dizer. Realmente, entende? Tem coisas incríveis surgindo em diferentes áreas. E neuroprotética, será que isso é mais legal que neuroprotética? O que é neuroprotética? Eu substituir um componente cerebral danificado por um outro sintético, ou eventualmente fazer engenharia molecular e poder repor pedaços do cérebro, dar uma sobrevida, uma qualidade de vida incrível para as pessoas que já estavam... E aprendizado? Isso não é mais... Existe esse estudo? Assim, onde a gente está? Eu quero saber tocar violão que nem o Yamandu Costa, e eu consegui implantar isso em mim. É possível? Existe esse estudo para esse lado? Claro, mas é claro que a gente está muito longe disso, né? E tudo bem, vamos lá. Isso nunca vai existir. Do jeito nunca que você tá vai? Falando. Não. Eu não vou poder baixar a experiência do Yamandu Costa em mim? Não. Não? Não. Certamente isso aí horroroso. Nunca. Não. Eu imaginava que eu ia chegar no finalzinho da vida e ia conseguir fazer umas coisas que eu não consigo. Talvez você vá, mas não exatamente igual a outra pessoa. Por quê? A gente tem uma narrativa muito ruim, e diria assim, incompleta sobre formação de memórias, que diz assim: as memórias estão no hipocampo. Aí a gente faz um esforço, resgata as memórias, elas aí ativam as áreas originalmente utilizadas na formação dessa memória, né? Isso já é a parte até um pouco mais sofisticada. Mas não é assim. As memórias estão distribuídas pelo cérebro todo. E elas refletem nessa distribuição não simplesmente a experiência originadora da primeira memória, mas todo o legado subsequente até o momento em que você está resgatando essa memória. Tá aí o papo de que o passado nunca volta exatamente igual, porque do resgate para trás você tem sempre uma janela temporal um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Né? Cria no meio do caminho. Exato. Então, nem o próprio Yamandu Costa é igual ao Yamandu Costa.
Não, tá bom, mas se eu ficar perto, eu consigo. Você pode ser eu consigo baixar a habilidade dele? Não consigo agora. Posso colocar de uma maneira assim? Eu consigo baixar uma habilidade genérica para tocar violão muito bem. Isso, genérica, sim. Eu conseguirei. É isso. Sim. É? Acho que sim. Falar qualquer língua, tocar qualquer instrumento, falar qualquer língua vai ser... pintar como Picasso, não, então, ou nesse calma. Van Gogh. Não, falar qualquer língua vai funcionar um pouco diferente. Aí eu acho que vai ser um pouco mais... Acho que eu não consigo ter segurança para afirmar. Executar uma tarefa que, no final das contas, se eu estou falando tocar muito bem o violão, não quer dizer sentir muito bem o violão, tá? Eu posso tocar e me sentir um autômata. Então eu me sinto um autômata tocando aquele violão. Tecnicamente, exato. A parte emocional eu vou ter que colocar. Eu não sei. Essa parte me dá um pouco de insegurança. Tá. Agora, se eu acredito que no futuro vai ser possível, não vai ser bem baixar, mas vai ser possível, assim, vamos pensar no experimento extremo, entendeu? A propósito, eu acho isso um experimento bastante horrível, entendeu? Sendo bem sincero, a gente está no campo do grotesco, a gente não está no campo do fascinante. Eu adoraria. Não, eu entendo, mas eu acho que o papo todo vai ter a ver com não só cirurgias cerebrais, como para fazer isso seria necessário reestruturar todo um sistema nervoso e motor, uma coisa absolutamente bizarra. Mas vamos dizer assim, será que em 50 anos... ou mais, em 100 anos será possível fazer uma reestruturação de um ser humano, por exemplo, que sofreu um acidente e no meio da história implementar uma capacidade como a de tocar violão muito bem em alguém que não sabe tocar violão? Sim, acho que vai. Uau! Vai ser legal. Vai, claro. Vai ser legal. Vai ser divertido. A pessoa teve um acidente, ela volta... tudo estropiada. Mais legal. Então, aí que tá, né? Eu não sei se mais legal, sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo? Acho que pouca gente vai fazer isso. Essas coisas, o interessante dessas coisas, tem uns estudos interessantes sobre Viagra, né? Viagra, eu acho que eu vou fazer. Não, eu vou achar o máximo. Não, todo mundo, early adopter, é assim mesmo. Tipo essa história, é tipo o novo rico, né? Nas coisas, quer comprar logo uma Ferrari, então, mas depois ninguém quer, eu não sei. São pessoas meio exóticas que querem ter a Ferrari na prática mesmo, entendeu? As pessoas... Ferrari eu não quero. Entendeu? Tocar violão que nem o Yamandu Costa. Tá, mas eu tenho um experimento interessante, a lógica do Viagra é uma lógica interessante. Houve depois da descoberta da droga, etc., houve um ramp-up, né, nas vendas e na adoção, e se tornou uma coisa assim, tipo, chegou ao ponto que parecia que ia ser a sociedade do Viagra. E isso declinou. As pessoas, depois de um tempo, entenderam, tá bom, então existe... o Viagra, e se o sujeito quiser dizer que ele é o do sexo insaciável, ele pode tomar 2 Viagras por dia e criar essa ilusão durante quanto tempo ele quiser na vida dele. Então aí simplesmente as pessoas tendem a fazer menos, um pouco menos pelo menos, entende? Então eu acho que o futuro dessas coisas está mais nessa direção. Assim, tá, legal, então as pessoas vão fazer uma coisa dessa ou outra, vai ter uns casos grotescos, ou talvez não grotescos, interessantes, próteses que vão fazer as pessoas correrem mais, tudo isso está bem próximo no horizonte. Isso estão fazendo já, né? Então, mas coisas muito mais, entendeu, radicais do ponto de vista das intervenções corporais e tal, mas no final das contas eu não acho que vai ser a opção da média das pessoas e o papo todo vai ser esse, vai ser fazer engenharia celular e grandes operações em si mesmo para construir, para criar prótese e coisas do gênero. Acho que a coisa vai muito mais na direção, onde que eu acho que essas áreas da biologia, no seu encontro com a tecnologia, vão. Muito mais na busca de sobrevida, entende? Esse vai ser o papo, entende? Isso sim. Mas isso também é um assunto que todo mundo fala da eternidade e etc. Isso aí é um pouco outra... meio complicado. De pegar e eu pegar toda a minha... que tem a ver um pouco, pegar quem sou eu, a minha consciência, vamos dizer assim, né? Passar por um negócio X. Tá. Não, isso é outra coisa bizarra que também eu acho que ela... também não rola, tá certo? Não Quer rola dizer, não rola, sei lá, me parece muito esquisito. Eu acho que assim, vão ter vários experimentos com isso, muita gente vai tentar fazer isso, é o tal do upload de consciência, não faz muito sentido, na prática não faz nenhum sentido, mas certamente é possível pensar alternativas a esse troço que fazem sentido. Ok. E eu acho que muita gente vai tentar usar dessas alternativas,
mas depois de um tempo também isso aí não vai para frente. Essa é tipo uma ideia, entende? Então como ela parece bizarra agora, ela vai parecer bizarra depois. Não acho que a humanidade vai ser tão diferente do que... Eu acho que vai ser nada diferente. Pensa há 1000 anos atrás, será mesmo que se caísse lá, as relações com as pessoas iam ser tão absurdamente diferentes? Do ponto de vista da coordenação social, dos entendimentos da fenomenologia. Claro que não. Quase nada. Então você acha que nos próximos 1000, subitamente a gente vai querer... 200 mil anos, a gente mudou quase nada. E por que em 100 anos a gente vai querer fazer download da consciência para um sistema sintético e botar num corpo de metal, qualquer coisa do gênero? Não vai. Viver eternamente. Então viver pra eternamente. Quê? Isso é mais um papo assim, adolescente, assim, não é por aí. Agora, o que de fato vai ter muito são esforços clínicos. Tem uma área da medicina, não é bem da medicina, uma área da biologia extremamente rentável e importante, que é do aumento da longevidade. Isso sem dúvida. Então, aí você tem várias técnicas, desde knockdown de gene, até intervenções sobre a telomerase não genéticas. De não deixar ela diminuir, não deixar o telômero aí diminuir. você tem, exatamente. Aí você tem um monte de coisa que realmente... Isso aí, essa área é quentíssima mesmo. Assim, não tem a menor dúvida que essa área vai para frente total. Que as pessoas, na média, vão buscar viver com qualidade até os 100, 120, 150 anos, elas vão. E eu acho isso aí saudável. Tirando para a Previdência, né? Eu não sei se tem tanta coisa para fazer em 150 anos também, mas esse é uma... Não sei, pensa uma coisa. Há 100 anos um atrás, qualquer 40 anos era um tabu. Entendeu? Hoje em dia você pensa em 90 numa boa. Por que não pode pensar em 120 ou 150? Não pode pensar, mas eu acho chato. Não sei, acho que pode ser divertido. Você pode pensar, então eu vou ter duas carreiras. Todo mundo na média faz 2 carreiras. Porque fica de saco eu já fiz 2 carreiras. Eu sei, eu também. Eu já fiz. Essa eu já passei. Eu também. Eu fiz mais que 2, na verdade. Eu também. Essa eu já passei. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho que, claro. que isso é até saudável. Eu não sei se é saudável ou não, mas eu acho que isso é mais natural. Então eu acho que isso vai dar certo. Essa é uma área que vai para frente, que as pessoas vão apoiar essa área, vão investir muito nessa área. Já estão apoiando. Mas acho que cada vez mais. As startups do Vale do Silício, daqui a alguns anos, grande parte delas vão ser em cima desse tipo de assunto. Então, agora, outra história é baixar consciência num software ou botar um monte de dispositivos sintéticos ou não, fazer um monte de operação para você tocar violão melhor. Acho que isso aí vai rolar menos, assim, ainda que será viável. Bom, vamos fechar. Infelizmente, nós não temos todo o tempo do mundo, não conseguimos falar de tudo que a gente queria, a não ser que você queira falar alguma coisa especial agora. Você quer falar antes de eu fechar? Eu agradeço muito, foi muito legal a conversa, adorei. Então, antes de você me agradecer, porque não acabamos, pode ser que você mude de ideia. Então, para a gente fechar... na tua opinião, com a tua experiência, com todas as experiências que você fez, com tudo que você pensa, com todas as coisas que você faz, inclusive, quem você acha que nós somos, humanos? Quem somos nós? Nós? Não nós dois, nós todos. Então não vale saídas fáceis. Acho que nós somos, no fundo, um conceito meramente negativo. Essa ideia de nós é um conceito meramente negativo. A gente consegue explicar um monte de coisa. Aí a gente chega naquela tal coisa, fatídica coisa que somos nós. Aí essa a gente não consegue explicar. Então, aí a gente esbarra no indefinível por uma questão existencial muito básica, que é essa da dificuldade de ver o eu como o outro, e o eu e o outro como parte de um todo maior. Então, no final das contas, o nós acaba sendo esse conceito meramente negativo. É aquilo que a gente não consegue explicar. Você não está respondendo, filha da mãe. Eu estou usando, na verdade, um truque do Hegel. Claro, você está dando o voto. Quem você acha que nós, a humanidade, o que você acha que nós somos? Algum sentido ou não, você vê. Você tem a tua experiência, fez tudo, você estuda, O ser humano para você... é o quê? Ou é quem? Então, eu verdadeiramente acho que o ser humano, assim, quando é justamente essa entidade representada dentro de nós mesmos, que não aceita nenhuma definição específica. Essa é a graça do ser humano. Ele é aquele que se esquiva
de qualquer conceito mais básico, aquele que se esquiva da ideia de, putz, então nós somos só amor, não, nós somos o produto da evolução, não, nós somos a representação daquilo que a sociedade nos fez ser, nós somos a representação daquilo que o nosso inconsciente manifesta, e por aí vai. Cada uma dessas definições é a proxy para alguma coisa que efetivamente está lá no mundo real. Mas na totalidade, essa coisa que está no mundo real, ela não se reduz a nenhuma dessas definições. Então ela acaba sendo mesmo um conceito meramente negativo. Ela acaba sendo de fato aquilo que a gente não pode definir sem certamente ser parcial, ser reducionista, ser empobrecedor. Então no final das contas, o que nós como seres humanos somos é alguma coisa que nenhum ser humano individualmente consegue definir. Tá bom, boa.